Boa tarde para todo mundo, eu sou Ed Medrado, como eu falei. Antes de começar a apresentação, vou falar duas coisas, né? Primeiro que assim, antigamente, demorava até 1000 dias para poder escolher um papa, né? Já chegou a acontecer. A gente acabou de ver, vocês estão aqui presos, mas acho que vocês já estão sabendo que já tem um papa. Ou seja, a tecnologia mudou e aí o mundo também mudou e a gente precisa acompanhar essa evolução. Bom, e a segunda coisa é, muita gente fala assim, nossa, mas você está indo na contramão de onde todo mundo está indo, que é o digital. Porque eu vou falar de mídia tradicional, rádio e televisão. Eu não estou na contramão. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos todos os dias quase 600 mil pessoas que ouvem rádio e quase 700 mil pessoas que assistem televisão. O que a gente precisa na publicidade é abrir o espaço para todos, né? Alguém falou aqui de ter todo tipo de gente, é isso. A gente fala no digital, fala no rádio, fala na televisão. Bom, então vamos lá. Por que eu estou aqui? Porque a gente precisa parar de comprar mídia como em 1990, porque a gente já está em 2025. Por que essa conversa é importante? O mercado mudou, a mídia digital nasceu com métricas e eficiência e a mídia ainda é negociada tradicional como há 40 anos atrás. Tem uma grande diferença. Hoje os contratos vêm por WhatsApp, não por fax mais, porque já conseguiu atualizar essa parte. Mas de resto, é óbvio que é uma brincadeira, funciona basicamente da mesma forma. Bom, e aí como é hoje sem a Mix Ads? O planejamento manual de campanhas, você precisa negociar com cada rádio, com cada emissora de televisão, para poder fazer a sua campanha, a negociação individual com cada um dos veículos, a gestão dos PIs, que são os contratos, as inserções, o monitoramento e a auditoria. Esses dias eu sentei com um cliente, ele fez uma auditoria do material, quase 50% não tinha sido veiculado pelos veículos, ou seja, ele comprou, pagou, mas não levou, né? E sem dados para apresentar para o cliente, sem dados de audiência e comportamento. Bom, como funciona com a Mix Ads? Nós trazemos métricas, otimização, custo por mil, custo por lead, quantidade de impactos, hipersegmentação, quantidade de ouvintes, rastreamento do target. O anunciante consegue trabalhar com dados reais e o cliente paga pelo número de real de audiência que interessa para ele. Às vezes quando a gente senta com alguém de algum veículo, ele fala, não, porque o meu veículo alcança 3 milhões de pessoas. Alcance não é audiência. Então, ou seja, não adianta eu alcançar 3 milhões de pessoas e ter 100 mil pessoas ouvindo a minha rádio ou assistindo a minha emissora de TV. Só que daquelas 100 mil, quantas são as pessoas que de fato fazem sentido? No digital a gente consegue fazer isso. No rádio e na televisão a gente não consegue muito ter essa diferenciação. Bom, então na prática, se você quer que sua campanha alcance 1 milhão de empresários com filhos e que possuam pet, a gente consegue chegar neles com 80% menos trabalho do que você teria hoje para poder fazer isso. Então escale sem aumentar a sua equipe, no caso para quem trabalha com esse tipo de mídia, diminuindo em 80% o trabalho e aumentando a performance. Temos mais de 300 clientes já atendidos, 3,4 milhões de mídia veiculada. Aqui estão alguns dos nossos clientes, o Hub inclusive, né, usou a nossa solução como o Aitan disse aqui na semana passada, depois eles vão poder dizer se gostaram ou não. Bom, nós pivotamos o negócio e recomeçamos agora, dia 10 de março a gente começou, eu brinco assim, nós éramos uma cooperativa de táxi, agora a gente é Uber. Por quê? Nós não tínhamos esse nível de tecnologia que vocês estão vendo aqui agora. Então, ou seja, se desse jeito a gente já faturou 3 milhões e meio, agora a gente vai muito, muito longe, né? Aliás, já temos um planejamento para os próximos 10 anos a gente virar um unicórnio, tá bom? Bom, de 10 de março para cá, nós já fomos selecionados aí para se apresentar no Startup Day, entre as startups selecionadas, né, as melhores ali. Fomos selecionados para a missão empresarial de Goiás no Web Summit na semana passada, né, no Rio de Janeiro, estive lá, e a gente já recebeu proposta de aceleração do Rádio Hub, que é um hub de inovação, e hoje, inclusive, eu recebi a notícia de que a gente foi selecionado e convidado para estar na cidade que é Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, né? Até foi hoje que chegou o convite, ainda não consegui olhar direitinho. Bom, o Daniel Cohen foi um dos fundadores da Easy Taxi e ele viu a nossa plataforma e ele falou exatamente isso, né? Seus clientes não são somente os compradores de mídia tradicional, isso é apenas uma fatia do bolo. Porque a Mix atrai novos clientes que antes não iriam anunciar em mídia tradicional. Usando aí o exemplo do Hub, eu acho que ainda não tinha feito, né? Ou seja, usou pela primeira vez porque viu dados, falou, deixa eu testar, pode ser que isso aqui dê resultado. O mercado de mídia tradicional movimenta 50 bilhões por ano. Então, ou seja, é um mercado que é movimentado como um tiro no escuro. Ou seja, com o que a gente tem de informação de dados, a gente consegue trazer mais assertividade para o mercado. Portanto, eu preciso mapear as praças para eu ter essa informação. Por exemplo, quando eu venho aqui, a Rádio 99,5 é a rádio mais ouvida, ela tem 81 mil ouvintes. Aí vamos fazer aqui o filtro. Então, por exemplo, quando eu coloco o filtro de empregador, vocês vão ver que a 99,5, por exemplo, vem para a 7ª posição. Ela continua tendo os 81 mil ouvintes,
mas só 4 mil ouvintes têm esse perfil. Aqui eu coloquei o filtro de empresários, quero falar com empresários. E aí eu tenho um panorama, então, de audiência de rádio, televisão, é isso. O que é o mapeamento? Mapeamento é uma amostragem semelhante ao que a Cantar Ibope faz, Datafolha faz, que a gente faz com entrevistas face-to-face em Goiânia. Então, foram 900 entrevistas, a cada 120 dias tem uma nova rodada que completa um ciclo de 2.700 entrevistados. Com a gente, você não chega e compra um spot na rádio de 30 segundos. Você compra, assim como é o nosso slogan, inteligência digital. Ou seja, eu quero falar com 1.000 pessoas. Nosso CPM, por exemplo, é de R$30. Então, para falar com 1.000 pessoas, custa R$30. Quero falar 40 vezes com essa mesma pessoa, 30 vezes 40. Obrigado. Obrigado, gente.